Neste vídeo, você vai ver como solucionar qualquer equação do segundo grau, por mais complicada que ela seja. Vamos começar com algo simples. Você sabe que multiplicar um número por 1 não altera o seu valor. Sabe também que um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Isso quer dizer que multiplicar um número x por exemplo, 3 dividido por 3, não muda o seu valor. Isso é útil em situações como essa, em que você precisa de denominadores iguais para fazer a soma. Você pode conseguir isso multiplicando o número 2 por 3 dividido por 3. Agora vamos falar sobre equações. Uma equação diz que uma coisa é igual a outra. Por isso, se eu somo uma unidade de um lado, eu tenho que somar do outro também para que a igualdade continue. Isso também vale para multiplicação, divisão, potência e raiz. Um detalhe muito importante sobre a raiz quadrada é que, por definição, seu resultado é sempre positivo. Por exemplo, a raiz de 16 é igual a 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Então, na equação x ao quadrado é igual a 16, que é chamada de equação do segundo grau ou quadrática, porque o x está elevado ao quadrado, tirando a raiz, parece que o x é igual a 4. Mas tanto 4 ao quadrado como menos 4 ao quadrado são iguais a 16. Isso quer dizer que x não é igual a apenas 4. Na verdade, ele é igual a mais ou menos 4. Por isso, sempre que eu tiro a raiz quadrada de uma incógnita ao quadrado, eu tenho que colocar mais ou menos do outro lado da equação. A última coisa que eu vou te lembrar é que o quadrado da soma de dois números é igual ao quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Como essa expressão é muito frequente na matemática, ela é chamada de produto notável. É claro que se o quadrado da soma é igual ao produto notável, o contrário também é verdade. Isso é chamado de fatoração e você pode usar para resolver as equações. Por exemplo, na equação x² mais 6x é igual a 0, se eu somar 9 dos dois lados, eu tenho no lado esquerdo um produto notável que eu posso fatorar em x mais 3 ao quadrado. Agora que você já tem todas as ferramentas para resolver uma equação quadrática, vamos lá. Considere a equação 2x² mais 3x menos 2 é igual a 0. Para eliminar o 2 que multiplica o x², eu posso dividir os dois lados por 2. Distribuo o denominador. 2 dividido por 2 é igual a 1. E para tirar esse menos 1 do lado esquerdo, eu adiciono 1 dos dois lados da equação. Agora vamos usar nosso produto notável. A ideia é igualar o lado esquerdo da equação ao produto notável expandido. O x² já está igual, então agora eu vou igualar a segunda parcela da equação com a segunda parcela do produto notável. Eu divido por x, e dos dois lados os x são cancelados. Agora eu divido por 2, e do lado direito sobra apenas o y, que é igual a 3/4. Então eu vou substituir o valor de y, e eu tenho 6x sobre 4, que é igual a 3x sobre 2. O quadrado da fração é distribuído, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Agora o lado esquerdo da equação está quase igual ao produto notável. O que falta é somar 9 dividido por 16. No lado direito, 1 é igual a 16 sobre 16, e 16 mais 9 é igual a 25. Agora eles são iguais, o que quer dizer que eu posso fatorar o lado esquerdo da equação e substituí-lo pela soma ao quadrado. Para cancelar a potência, eu vou tirar a raiz dos dois lados, lembrando do sinal de mais ou menos. A raiz é distribuída, raiz de 25 é igual a 5 e raiz de 16 é igual a 4. O último passo para isolar o x é subtrair 3/4 dos dois lados. Junte os denominadores e esta é a resposta.
O sinal de mais ou menos significa que x é igual a menos 3 mais 5 sobre 4 ou x é igual a menos 3 menos 5 sobre 4. Esses são os dois valores de x que satisfazem a equação que resolvemos. Acabamos de resolver uma equação de um jeito bem interessante, mas e se a gente não resolvesse só uma, mas todas as equações de uma só vez? Para isso, vamos esquecer os números e trabalhar com letras. Essa é a forma geral de uma equação quadrática, o que quer dizer que ela representa todas as equações possíveis. Basta trocar as letras A, B e C por quaisquer números que você obtém qualquer equação, até aquela complicada do início do vídeo. A única restrição é que A não pode ser igual a zero, porque nesse caso a equação deixa de ser do segundo grau. Da mesma forma que fizemos com o exemplo anterior, aqui temos que fazer algumas operações com o objetivo de isolar o x. Se você entendeu tudo até aqui, não vai ser difícil. Começamos isolando x ao quadrado. Para isso, basta dividir tudo por a e distribuir os denominadores. Agora, novamente eu vou usar aquele produto notável e eu quero igualar o lado esquerdo da equação ao produto notável expandido. O x ao quadrado já está igual, então eu vou partir para a segunda parcela e igualar ela à segunda parcela do produto notável. Vou dividir por 2x. No lado esquerdo, os x se cancelam. No lado direito, 2x é cancelado e sobra só o y, que agora é igual a b sobre 2a. Então eu vou substituir o valor de y. O 2x multiplica essa fração, que vira 2bx sobre 2a, e os números 2 se cancelam. O expoente da fração é distribuído, e o quadrado de 2a é igual a 4a ao quadrado. Agora as duas primeiras parcelas são iguais. O que falta é adicionar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. O produto notável aparece na equação e eu posso substituir ele pela soma ao quadrado. Para tirar o c sobre a do lado esquerdo, eu vou subtrair ele. E no lado direito, para igualar os denominadores, eu multiplico c sobre a por 4a dividido por 4a. Como agora todo o lado esquerdo está elevado ao quadrado, então eu posso cancelar isso tirando a raiz quadrada. No lado direito, a raiz é distribuída e a raiz de 4a ao quadrado é igual a 2a. O último passo para isolar o x é tirar o b sobre 2a do lado esquerdo da equação. No lado direito, os denominadores já são iguais, então eu já vou juntar as frações. E finalmente isolamos o valor de x. Você deve ter reconhecido que essa é a famosa fórmula resolutiva da equação do segundo grau, conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela é muito útil porque resolve qualquer equação quadrática. Basta identificar os valores de a, b e c e substituir na fórmula. Infelizmente, muitas pessoas apenas decoram essa expressão sem nunca entender de onde ela veio e perdem uma chance valiosa de desfrutar de uma grande beleza da matemática, que é a construção de conhecimento. E esse vídeo é uma tentativa de diminuir, em pelo menos algumas unidades, a quantidade dessas pessoas.